Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisângela Torres, vou estar aqui com vocês ministrando um conteúdo onde se refere à ozonioterapia no mundo e os protocolos mais utilizados. Eu sou enfermeira de formação, então tenho especialização na área de terapia intensiva, estética, dermatologia, e também tenho mestrado na área do cuidado e desenvolvimento humano. E vamos começar, sem dúvida nenhuma, falando sobre o conceito, né, de ozonoterapia, por se tratar de uma prática integrativa complementar em saúde, onde a gente usa o ozônio através do oxigênio medicinal para tratar inúmeras condições com efeitos, né, anti-inflamatórios, imunomoduladores, antimicrobianos, comprovados cientificamente, além de ações analgésicas, antibactericidas. As aplicações do ozônio, cada vez mais, ela vai agregando, né, patologias, visto que a gente já tem em torno de 250 patologias que podem ter o ozônio como uma terapia complementar. A gente vê que a gente tem uma evidência científica muito presente em relação à artrose, artrite, infecções diversas, melhora da circulação, uma revitalização celular. Então, cada vez mais a gente vê a ozonoterapia como uma ferramenta importantíssima no tratamento de feridas e lesões. Assim, os métodos de aplicação, né, que é uma técnica natural com poucos efeitos colaterais, nós tratamos a ozonoterapia como uma prática integrativa complementar em saúde extremamente segura, aplicada por via de injeções locais, autonoterapia, insuflação retal, seguindo diversos protocolos específicos internacionais. Cuba, sem dúvida nenhuma, ela se tornou, né, uma pioneira dentro dessa prática integrativa complementar em saúde na América Latina, mas quando a gente vê a história da ozonoterapia, a gente vê que a ozonoterapia foi utilizada, né, no tratamento, né, de lesões dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Mas a gente entende que, sem dúvida nenhuma, dentro desse histórico, Cuba ela é um local onde a gente tem um cenário importantíssimo exatamente pela valorização e pelos estudos que são realizados. Então, Cuba regulamentou a ozonoterapia em 2009, né? E em 2015 estabelecendo como líder na América Latina com a regulamentação paraclínica na terapia, ressaltando, por exemplo, durante o Covid-19, todos os pacientes que tinham diagnóstico confirmado de Covid-19 utilizavam a ozonoterapia como algo complementar ao seu tratamento. E sem dúvida, exatamente por conta dessa disciplina de pesquisa, a gente tem Cuba como centro de excelência. Então, possui o único centro mundial de pesquisa dedicado exclusivamente à ozonoterapia médica, desenvolvendo protocolos científicos assim rigorosos. A Alemanha, ela é considerada um local onde nós temos o maior número de profissionais qualificados, cerca de 11 mil profissionais que praticam a ozonoterapia de forma regular, tá? Então, a gente entende que na Alemanha, quem trabalha com a ozonoterapia, ela tem uma liberdade terapêutica sem restrições pela liberdade de terapia alemã, garantindo autonomia aos profissionais médicos qualificados. É interessante ressaltar que em todo o mundo, a ozonoterapia ela é prescrita pelo médico e executada por enfermeiros. Não há como os outros profissionais da área de saúde, eles não praticam a ozonoterapia como nós temos aqui no Brasil. Então, a gente tem uma cobertura de seguros também na Alemanha, embora não seja reembolsada pelo seguro público desde 2020, seguros privados podem cobrir tratamentos, mantendo a prática ativa. Diferente aqui no Brasil, os convênios de saúde eles não cobrem o tratamento de ozonoterapia, mas na Alemanha sim. Aplicações clínicas, né? Então, uso frequente em clínicas privadas,
para doenças musculoesqueléticas, circulatórias e terapias regenerativas avançadas. A Itália também existe uma regulação regional extremamente estratégica. A ozonoterapia também ganhou uma grande notoriedade durante a pandemia, visto que muitos pacientes, principalmente em caráter de estudo, fizeram uso da ozonoterapia e os ensaios que já foram feitos durante o período, mesmo com alguns estudos não conclusivos, já demonstraram a eficácia da ozonoterapia e o quanto foi extremamente importante para a recuperação mais rápida dos pacientes acometidos pelo SARS-CoV. Então, em 2003, a gente teve a primeira regulamentação na Itália, início da regulação de 3 a 20 regiões italianas, estabelecendo bases legais sólidas que garantiam, né, o uso dessa prática. 2007 a 2009 tiveram outras atualizações, o refinamento das regulamentações com base em evidências científicas crescentes. A Itália realmente ela tem uma constância em estudos científicos e no momento a gente observa que teve uma expansão contínua, crescente interesse acadêmico e inclusão de protocolos clínicos regionais especializados. Então a gente observa que na Itália cerca de 3.000 profissionais qualificados atuando em centros especializados distribuídos pelas regiões regulamentadas e também existe uma integração terapêutica, uso integrado em tratamentos complementares, especialmente para dores crônicas e programas de reabilitação avançada. Então, cada vez mais, a gente observa a crescente utilização da ozonoterapia como uma integração terapêutica, fazendo com que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida e também uma melhor condição de saúde. A Espanha, a gente identifica uma expansão do setor público, tá? Então, a gente tem comunidades regulamentadas entre 2007 e 2012, de 15 das 17 comunidades autônomas regulamentaram a ozonoterapia no setor privado. E nos hospitais públicos, em 2025, 23 hospitais públicos espanhóis oferecem ozonoterapia, um aumento significativo dos 20 em 2018. Então, isso realmente é um avanço importante, significativo, não apenas para a Espanha, mas todos os países que fazem uso da ozonoterapia. E a gente percebe que ela, sem dúvida nenhuma, é uma excelente ferramenta terapêutica que pode atender tanto no público privado quanto no público, no órgão público, né? Então, a gente entende e percebe que na Espanha a autohemoterapia é uma técnica maior, até a autohemoterapia maior e menor é amplamente utilizada em protocolos hospitalares estabelecidos, infiltrações locais, aplicações direcionadas para tratamento de dores musculoesqueléticas específicas. A insuflação retal é um método sistêmico, né, para tratamento para doenças de cunho inflamatórios e recirculatórios. E apesar da cobertura limitada por seguros privados, a prática cresce consistentemente com base em evidências científicas, né, e também clínicas robustas. Então, a Espanha também é um berço de pesquisa clínica voltado para a ozonoterapia em grande escala, visto que o protocolo de Madrid é um dos protocolos que nós utilizamos bastante, né, em todo o mundo. Eu, na condição de enfermeira, o Conselho Federal de Enfermagem nos concede uma sugestão que a gente tenha como ferramenta para a utilização, né, de protocolo de Madrid. Outros países também já têm regulamentações assim relevantes. Então, a gente tem Portugal, uma regulamentação completa nos setores públicos e privados, estabelecida entre 2013 e 2014, com protocolos bem definidos. A Grécia é a primeira nação europeia a regulamentar em 1991, estabelecendo um precedente histórico importante. No Brasil, a gente teve a primeira regulamentação em ozonoterapia 2015. A primeira instância do Conselho Federal de Medicina ocorreu em 2018, tratando a ozonoterapia em caráter experimental,
e a veterinária em 2020. Mas a gente sabe que em 2020 a gente teve a aprovação, né, e o lançamento do parecer, né, de ozonioterapia para enfermagem. Nós tivemos também a resolução de farmácia. E lembrando que os outros profissionais da área de saúde, eles atuam com a ozonioterapia pautado na sua legislação das práticas integrativas complementares de saúde. Afinal, no Brasil, a ozonioterapia ela está dentro do rol das 29 práticas integrativas complementares de saúde. Então, a Europa Ocidental, a gente tem a Ucrânia, a Rússia, a Turquia, desenvolveram regulamentações específicas com associações profissionais ativas. A Ásia, a gente tem a China, que expande rapidamente o uso em hospitais públicos e clínicas especializadas. E na América Latina, México e Venezuela ampliam o uso em sistemas de saúde com associações profissionais consolidadas. Então, com esse grande avanço, com o aumento também das pesquisas realizadas com a ozonioterapia em várias nuances dentro do contexto da saúde, isso também tem contribuído e tem fortalecido significativamente para que a gente tenha uma expansão do uso da ozonioterapia em todo o mundo. E também, assim, fazendo com que os resultados que a gente tem, principalmente na atenção, né, de média e alta complexidade, a gente percebe e vê que isso também facilita e favorece para essa expansibilidade. No panorama global, nós observamos que mais de 30 mil profissionais praticam a ozonioterapia mundialmente com certificação adequada, tá? 42 países ativos, né, tem presença documentada em pelo menos 42 países em diferentes níveis de regulamentação e existem 30 associações nacionais e várias federações internacionais promovem a prática. Então, no gráfico, a gente pode observar que a Alemanha ainda mantém, né, o seu ranking. Depois a gente tem a China, a Rússia e a Itália. Lembrando que também um dos protocolos internacionais bastante utilizados para ter uma fundamentação em relação ao uso da ozonioterapia é o protocolo russo. E existem algumas controvérsias, né, e desafios legais em relação a essa questão da ozonioterapia, visto que a gente tem um posicionamento FDA, onde proíbe a ozonioterapia por considerar o ozônio potencialmente perigoso se inalado, mantendo posição restritiva durante décadas. E a gente sabe, quem trabalha com ozonioterapia, a inalação do ozônio ela é extremamente tóxica, né, ao parênquima pulmonar. Não é recomendado a inalação direta desse ozônio, e a FDA usa isso como uma justificativa para a não legalidade em alguns locais nos Estados Unidos. A gente também tem uma discussão contínua sobre a eficácia e a segurança, com crescente evidência clínica favorável em países com regulamentação estabelecidas. Então, durante muito tempo, né, o Brasil, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, ele não entendia, não compreendia e por conta disso ele sempre contra-argumentava que não se tinha evidência científica para, né, o uso da ozonioterapia, mas que recentemente eles emitiram uma portaria referente à regulamentação com algumas ressalvas para uso médico. Então, em todo o mundo a gente não tem registros, né, de inúmeras grandes ou intercorrência em um grau de magnitude que venha confrontar a segurança do uso dessa prática. Então, a gente vê que cada vez mais os países, os conselhos, eles têm sido assim, extremamente rigorosos exatamente para a manutenção dessa segurança quanto ao uso da ozonioterapia. Então, a gente tem protocolos. Aqui no Brasil, nós temos principalmente a política de segurança do paciente, a Anvisa, que regulamenta as normas de biossegurança, que é extremamente importante
para a gente manter também uma prática segura. A qualificação profissional obrigatória, então, cada conselho ela tem uma carga horária mínima para a atuação desse profissional de saúde, uma supervisão desses equipamentos médicos, então todos os geradores de ozônio, eles precisam passar por suas avaliações anuais exatamente para garantir a dosagem, né, e a concentração desse ozônio. E a gente tem que ter uma documentação, um registro da manutenção, né, e dessa garantia, na verdade, de que esse aparelho passou por um processo de vigilância. E a gente também vê um movimento global, né, onde a gente tem iniciativas internacionais para unificação de critérios científicos e reconhecimento oficial de terapias em mais países. A gente entende também que a gente tem, né, um protocolo que é muito utilizado, é o protocolo russo, né, e o protocolo italiano. Então a gente vê que a gente tem protocolos, e são protocolos extremamente que revolucionaram a medicina integrativa moderna. Então a gente vê que a origem e o reconhecimento da ozonioterapia na Rússia, ela ocorreu em 1980, um desenvolvimento pioneiro de Nizhny Novgorod, com aprovação oficial do Ministério da Saúde russo. A gente vê que houve uma instituição de um método inovador, onde a gente teve a infusão intravenosa da solução salina ozonizada, aplicada em traumatologia, dermatologia e também a ginecologia, onde também foi instituído um centro de referência, onde é realizado mais de 1.000 procedimentos anuais, incluindo autohemoterapia e insuflações retais, que são práticas, que são, na verdade, vias de aplicação de ozonioterapia com resultados extremamente eficazes, que são técnicas, seguindo uma técnica séptica completamente segura, respeitando suas concentrações e volumes. Então, aqui a gente também pode observar, de acordo com o protocolo russo, as soluções salinas saturadas com mistura de oxigênio e ozônio para administração sistêmica, extremamente controlada. Com ozônio não é diferente, tudo aquilo que é feito via endovenosamente tem que ser feito a monitorização desse paciente, feito com administração lenta, né? Então, quando a gente faz, né, a administração do soro ozonizado, da autohemoterapia maior, a gente precisa de uma monitorização de sinais vitais mais incisiva desses pacientes. A gente, além disso, né, observou também dentro do protocolo russo injeções subcutâneas, intraarticulares, massagens terapêuticas, banhos ozonizados e as suas principais indicações que ainda permanecem até hoje e certamente seguirão, que são as feridas de difícil cicatrização, as queimaduras extensas, as infecções resistentes, a modulação imunológica, as doenças de cunho circulatório. E assim, a insuflação retal, considerada uma técnica não invasiva para absorção sistêmica através da mucosa, né, intestinal. Então, o mecanismo de ação do ozônio trazido pelo protocolo russo, ele pontua 4 pontos que são importantes. A geração de espécies oxidantes, onde o ozônio produz espécies reativas que ativam cascatas celulares específicas. A regeneração e circulação, onde a gente modula a inflamação, melhora o fluxo sanguíneo e acelera a reparação tecidual. Ativação do NR2, né? Keep One R, onde a gente tem uma via fundamental que regula a resposta antioxidante. Umas enzimas antioxidantes, onde a gente tem a estimulação da superóxido dismutase, a catalase e a hemioxigenase 1, né? Para que a gente possa ter uma maior ação antioxidante desse ozônio.
Eu vou repetir essa gravação que apareceu uma mensagem no meu computador, tá? Então, o mecanismo de ação do protocolo russo traz 4 pontos importantes em relação à ação do ozônio, onde a gente tem a formação, né, de espécies oxidantes, onde a gente produz espécies reativas de oxigênio que ativam cascatas celulares específicas, a regeneração e circulação, onde a gente modula a inflamação, melhora o fluxo sanguíneo e acelera a reparação tecidual. A gente tem a ativação do NRF2, né, onde a gente tem uma via fundamental que regula a resposta antioxidante celular, como também a gente tem a estimulação de superóxido dismutase, catalase e hemioxigenase 1 para melhorar a sua resposta antioxidante. O protocolo italiano, ele traz uma abordagem científica clínica. Então, a gente tem a Sociedade Italiana, né, Internacional de Terapia com Ozônio, onde a gente tem uma validação científica de autoimunoterapia maior e menor em protocolos rigorosos estabelecidos. A gente tem estudos clínicos robustos dentro, né, da Itália, onde a gente tem uma redução significativa de infecções pós-cirúrgicas e melhora expressiva em osteoartrite de joelho. A gente diz, ele reforça, assim como na Itália, que o ozônio ele é uma terapia coadjuvante, exatamente porque ele ajuda no combate à resistência bacteriana, controla processos inflamatórios e alivia a dor crônica, e tem também uma prioridade em relação às evidências científicas rigorosas e padronização de protocolos clínicos. Então, o mecanismo de ação no protocolo, né, italiano reforça uma reação sanguínea rápida, então o ozônio reage instantaneamente no sangue, formando ozonídeos bioativos que ativam sistemas antioxidantes. Nós temos ativação do NRF2, onde promove um equilíbrio redox celular e a resposta imune eficaz através de mecanismos moleculares, né, precisos. Induz a hormese, que são doses baixas, controladas e estimulam mecanismos protetores celulares, né, endógenos. Então, comparando o protocolo russo com o protocolo italiano, a gente observa que no protocolo russo a gente tem soluções salinas ozonizadas, múltiplas vias IV local retal, os focos, né, de aplicações diversificadas, e na Rússia a gente tem uma tradição da utilização da ozonoterapia, principalmente na área de traumatologia. O protocolo italiano, a gente observa que eles fazem muito autoimunoterapia maior, tá? Eles fazem muitas pesquisas, ensaios randomizados, meta-análise, estudos de caso controle, coorte, exatamente para a gente comprovar, né? Tem um respaldo epidemiológico científico importante. Doenças específicas, né, validadas, então, a Itália foi um grande berço da utilização da ozonoterapia no tratamento do Covid durante a pandemia, assim como Cuba, com resultados fantásticos, e uma padronização científica, exatamente por conta dos estudos que são constantemente realizados na Itália. Então, existem casos de sucessos e evidências clínicas importantes a serem destacadas. 1.000 procedimentos anuais no Centro Russo de Referência, né, onde a gente observa o antes e depois em pacientes com lesões das mais diversas possíveis, e hoje a gente tem se deparado no contexto da saúde com inúmeras lesões, né, feridas consideradas complexas. Então, a gente vê que queimaduras e feridas crônicas com redução dramática do tempo de cura e prevenção de infecções. 250 pacientes estudados na pesquisa italiana com osteoartrite. Então, houve uma melhora significativa, né, da dor e da função articular em estudos italianos, exatamente por conta da referência na traumatologia também. 80% da taxa de melhora, então a gente identificou que houve uma redução significativa da dor fazendo uso da ozonoterapia.
Então, esses protocolos, tanto russo quanto italiano, são protocolos aprovados e regulamentados em ambos os países com crescente adoção internacional. Então, esses estudos, eles são extremamente importantes para que a gente possa aderir cada vez mais à ozonoterapia. Aqui no Brasil, a gente acredita que em um futuro próximo a gente consiga instituir, por exemplo, a ozonoterapia no serviço público de saúde. Nós temos apenas um município onde a gente tem um serviço de tratamento de feridas, que é o município de Araraquara, que é regido por 2 enfermeiras, exatamente para tratar feridas, e a gente percebe que a fila é imensa de pacientes para serem cuidados, e diante de todo esse cuidado, de toda essa iniciativa do município, muitas amputações foram evitadas exatamente porque a ozonoterapia, diante de todos os seus benefícios anti-inflamatórios, moduladores, né, imunomoduladores, uma cicatrização mais acelerada fez com que os seus pacientes eles não amputassem seus membros e também levando em consideração que muitos desses pacientes eles são portadores de uma doença crônica não transmissível, que é o diabetes. Então, esses estudos, esses protocolos, eles são importantes e fundamentais. Então, a gente observa que existe um treinamento e uma difusão da ozonoterapia no mundo. Então, a gente vê, por exemplo, na Rússia, a gente tem uma formação, né, cursos com certificação estatal, ensino teórico prático abrangente e suporte contínuo aos profissionais. Os conselhos, eles têm uma carga horária mínima de formação, mas é importante que cada profissional ele vá além, porque é muito importante a gente ter a prática exatamente para a gente adquirir experiência e a partir daí a gente executar a ozonoterapia com mais segurança. A gente tem uma associação italiana que promove pesquisa avançada, formação especializada e padronização dos protocolos clínicos de uma forma extremamente rigorosa. Uma expansão global exatamente porque a gente percebe que existe uma integração crescente da ozonoterapia na prática clínica, validando cada vez mais, né, esses protocolos. E a gente percebe que, assim, a gente tem um futuro muito brilhante em relação à ozonoterapia, visto que a gente já tem bases sólidas de protocolos entre os russos e os italianos, os cubanos, os espanhóis, né? Exatamente fazendo com que essa prática ela seja uma prática cada vez mais segura, um potencial ampliado, onde a gente tem expansão de tratamentos em diversas especialidades médicas, com evidências crescentes, uma formação, né, profissional, onde convida os profissionais a se qualificarem cada vez mais, né, e também desenvolver pesquisas para consolidar essa terapia complementar. Então, assim, a gente entende, né, que a ozonoterapia ela é uma ponte, né, entre a medicina tradicional e essas terapias oxidativas que fazem com que a gente ofereça, né, novas perspectivas de tratamento em situações extremamente difíceis e complexas no contexto de saúde. E a gente vê também que os protocolos internacionais eles são fundamentais para que a ozonoterapia ela seja vista como ciência, como uma prática, tá? E que a gente pode, através dela, ter uma eficácia no cenário médico, né, contemporâneo. Então, a gente reforça que a ozonoterapia ela está em crescimento global, pautado em todos esses protocolos, né, italianos, russos, cubanos, espanhóis, alemães, tá? Onde a gente precisa ter uma mistura controlada de oxigênio e ozônio medicinal para tratar as doenças de forma complementar. Ela tem um triplo benefício, que melhora a oxigenação tecidual, modula a resposta imunológica e promove uma potente ação antimicrobiana. E isso são importantes para que a gente minimize cada vez mais as controvérsias diante dessa prática. Então, a gente tem, né,
a Declaração de Madrid, que é um dos protocolos internacionais mais utilizados, que agora, recentemente, teve a sua publicação. Então, a Declaração de Madrid ela passa por uma avaliação e renovação dos seus protocolos e diretrizes a cada 5 anos. E agora, em 2025, foi instituída a nova Declaração de Madrid, com novos protocolos e reavaliação dos protocolos já existentes, todos pautados em evidência científica, tá? Então, a gente tem, né, um consenso internacional, onde a gente tem 28 associações nacionais e internacionais signatárias, presentes na Europa, na América, na Ásia e na África, traduzido em 11 idiomas, inclusive no português, tá? E onde a gente tem diretrizes e parâmetros fundamentais para as pessoas desenvolverem a ozonioterapia de forma mais responsável, de forma controlada, de forma segura, pautada em evidências científicas e também validando os protocolos cada vez mais científicos e rigorosos. A gente vê que para que a gente execute a aplicação da ozonioterapia, é interessante a gente reforçar que cada vez mais os ozonioterapeutas, eles precisam passar por um processo de qualificação, tá? Os seus países têm se tornado cada vez mais rigorosos em relação a essa questão, exatamente por considerar a propriedade do ozônio, cada vez mais discutir e demandar as evidências científicas exatamente para que a gente tenha cada vez menos controvérsias científicas, os profissionais que trabalham com ozônio serem cada vez mais qualificados e a gente também manter um rigor em relação às dosagens, em relação ao volume, em relação ao que esses protocolos definem. Como a gente tem inúmeros protocolos que podem ser utilizados de acordo com o país, você na condição de ozonioterapeuta, você vai definir o protocolo que você vai instituir na sua prática do seu cotidiano, tá? Então, nenhum conselho ele instituiu qual protocolo deve ser seguido. O de enfermagem deu uma sugestão, mas ele não exigiu que todos os enfermeiros, por exemplo, fizessem uso apenas da Declaração de Madrid. Então, na definição e no instituir os protocolos dos seus pacientes, vocês podem fazer um estudo pautado nesses protocolos que são mais renomados e definir qual você vai utilizar na sua prática clínica com ozônio. Então, assim, exemplos de protocolos internacionais em uso, a gente vê, por exemplo, a automoterapia maior de 10 a 15 sessões, alternadas com doses baixas, né, de 2,5 a 6 mg de ozônio por ml de sangue tratado, aplicação retal, ciclos anuais programados de dose cuidadosamente ajustadas, conforme resposta clínica individual, afinal de contas, a resposta do ozônio ele depende muito do organismo da pessoa, né? O uso tópico, né? A ozonização em pomadas, bolsas herméticas para ação antimicrobianas, local de feridas complexas. Hoje a gente tem cosméticos tendo a base, né? O ozônio, shampoo, né? O ozônio. Então, assim, skincare, a base de produtos ozonizados. Então, cada vez mais a gente tem adquirido produtos que têm o ozônio como, né? Digamos assim, um dos seus componentes importantes que, pautado em evidências científicas, também corroboram com vários benefícios para a saúde da população. Então, a gente vê que hoje a gente tem atualização do Protocolo de Madrid, agora de 2025. Cada vez mais as pesquisas elas vão se tornar mais rigorosas e elas se fazem importantes para a gente validar o nosso trabalho, tá? A gente entende que a ozonioterapia no Brasil, exatamente por conta de estar inserida dentro da política, né, nacional de práticas integrativas complementares de saúde, ela tem se tornado um tratamento complementar dentro do universo da medicina integrativa, exatamente porque a gente olha esse sujeito como um todo, a gente busca atender esse indivíduo de uma forma integral, uma padronização global, onde a gente tem o desenvolvimento, né, de boas práticas clínicas uniformes e protocolos internacionalmente reconhecidos.
E a gente conclui que a ozonioterapia representa, né, uma modalidade terapêutica com protocolos internacionais consolidados e regulamentação crescente do ponto de vista mundial, entre eles o Brasil, né, com a regulamentação da ozonioterapia na veterinária em 2020 também, uma prática segura. Então, o sucesso depende dos profissionais capacitados, equipamentos certificados e protocolos rigorosamente baseados em evidências científicas. Então, aqui no Brasil, a gente tem que seguir todas as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a evolução científica, o avanço científico contínuo e a padronização internacional, elas são essenciais para ampliar o uso responsável e eficaz dessa técnica e manter-se atualizado com o desenvolvimento e participação de eventos com protocolos inovadores e transformadores que vão fazer com que a ozonoterapia ela se torne uma prática integrativa complementar em saúde cada vez mais eficaz. E no Brasil, a gente teve um grande marco em 2023, que foi a Lei Federal 14.648, onde teve autorização oficial da ozonoterapia como tratamento complementar no Sistema Único Brasileiro. O Conselho Federal de Medicina também instituiu a sua resolução estabelecendo o uso específico para feridas crônicas, osteoartrite, dor lombar, doenças osteoarticulares. Os requisitos técnicos que devem ser todos padronizados, certificados pela Anvisa, com a aplicação dos profissionais devidamente capacitados. E assim, a documentação obrigatória, né? Não só respeitando aquilo que está sendo regulamentado pela Anvisa, mas também seguindo as diretrizes dos seus conselhos profissionais.